Olá, eu sou Marta Gabriel, eu sou autora de vários livros da área de negócios, vários best-sellers, começando lá com marketing na era digital e agora tenho inteligência artificial do zero metaverso, que é o nosso tema aqui hoje. Eu também sou embaixadora no Brasil da Geek Girls Latam, que é uma entidade de fomento e educação tecnológica para garotas. Eu dou aula de inteligência artificial desde 2017, eu sou engenheira, a primeira formação, então eu uso tecnologia, estou envolvida com tecnologia desde o início da minha carreira. Eu sou heavy user, né? Então eu dou consultoria para negócios grandes há muitos anos. Então minha vida é essa, né? Trabalhar com tecnologia aplicada para negócios. Apesar de parecer um assunto novo, a IA é bastante antiga. A área do conhecimento em si, ela data de 1950 com Alan Turing, os pais da inteligência artificial. Aqueles conceitos continuam válidos até hoje. O que a gente não tinha era tecnologia para desenvolver IA. Por que agora, então, se é uma coisa tão antiga, por que agora, então, a gente está se sentindo tão ameaçado ou então tão encantado, a gente está sentindo essa explosão da IA? Porque desde 2022, finalzinho de 2022, começo de 2023, ao invés de a gente ter pessoas técnicas para programar, desenvolver, treinar IA, que era uma coisa que só empresas conseguiam fazer, normalmente grandes empresas conseguiam fazer, a partir de janeiro de 2023, a IA entra no mercado em forma de chat, que foi o ChatGPT, a primeira IA generativa, e a partir daí qualquer pessoa pode conversar com a IA e a gente começa a ter uma disseminação assim super acelerada na sociedade. Uma comparação que eu faço com isso é o web, né? Quem lembrar aí, a web 1.0 eram as empresas criando conteúdo, criando sites e todo mundo tinha que usar o que as empresas faziam. A partir das redes sociais e dos blogs, qualquer pessoa começou a utilizar a internet, publicar, ou seja, ter um poder de utilização real da tecnologia. E aí a gente viu a explosão que foi, né, nos últimos 20 anos, e isso passou a fazer parte da nossa vida. Com a IA é igual. Então, até final de 2022, ela era uma coisa IA 1.0. As empresas usavam, todo mundo usava como secundário. A partir de 2023, todo mundo começa a usar a IA 2.0. E aí, nesse contexto, por que as pessoas estão com medo? Com a IA, a gente tem uma automação na parte cognitiva, na parte criativa. E isso começa a entrar nos trabalhos intelectuais. Então, se a gente for pensar nesse sentido, muitas atividades começam a ser, sim, substituídas pela IA. Atividades, eu não disse empregos, tá? As pessoas ficam com medo de perder o emprego, mas nenhum emprego ele é uma coisa única. Ele é várias atividades que a gente faz. O nosso desafio é entender quais atividades que a IA faz e faz melhor que a gente, muitas delas, da mesma forma que o carro anda mais rápido que a gente, a IA pensa mais rapidamente do que a gente para fazer rotas, para fazer cálculos, etc. Entender aonde no seu trabalho ela entra, usar isso como benefício, deixa ela fazer, e aí você vai desenvolver as habilidades que utilizam isso, mas são habilidades humanas que a IA não faz. Então isso é uma transformação. Então a gente normalmente tem medo daquilo que a gente não sabe o que fazer. Na hora que a gente aprende, a situação muda, porque a gente sabe exatamente aonde que a gente tem que atuar para se empoderar. Na realidade, toda tecnologia ela sempre traz algum grau de disrupção, de ameaça, porque ela transforma a forma como a gente faz as coisas, mas principalmente, por que a gente cria tecnologia? Para ampliar a gente. Só que isso requer uma requalificação, uma readequação constante do que a gente fazia, não precisa fazer mais, e o que a gente tem que fazer agora melhor, ou o que a gente não fazia e precisa fazer agora. Se a gente for olhar as revoluções industriais anteriores, pega a primeira revolução industrial, ela foi catalisada, uma cascata de inovações em função da máquina a vapor, né, que transformou um monte de coisas na sociedade. Se você pegar as outras revoluções industriais, a segunda, ela é muito baseada na eletricidade, a terceira na informática. Agora, na quarta, que a gente já está há uns 10 anos vivendo a quarta revolução industrial, a gente tem várias tecnologias e que agora estão ampliadas e catalisadas com a inteligência artificial. Então, ela é o carro-chefe, porque ela traz inteligência, mas é inteligência artificial, internet das coisas,
Big Data, nanotecnologia, robótica, impressão 3D, blockchain, que vocês devem estar ouvindo constantemente as evoluções que blockchain tem trazido, e a computação quântica. Todas essas juntas, elas trazem uma confluência de poder. Por exemplo, a inteligência artificial, junto com robótica, ela cria seres que atuam no mundo e podem operar no mundo material, físico, que isso é muito importante, né? Porque a IA sozinha, ela fica no âmbito digital. Quando você coloca ela num corpo robótico, você tem atuação em várias camadas no mundo. Então, nesse contexto, a gente está vivendo o momento mais poderoso da história da humanidade, mas também um momento mais desafiador, né? Até eu gosto muito de citar uma frase que é da ficção do Homem-Aranha, Stan Lee, que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Eu chamo isso de paradoxo do poder. Por quê? Quando a gente tem muito poder e a gente tem que ter responsabilidade, normalmente o que acontece quando a gente tem tecnologias que esparramam esse poder e todo mundo tem acesso a esse poder, o que acontece é que muito frequentemente não necessariamente desenvolveram as competências, as habilidades e a responsabilidade para utilizar esse poder. Então, isso é um paradoxo, né? E como que a gente vence esse paradoxo? A gente tem que se capacitar, a gente tem que estar o tempo todo acompanhando o que está transformando, mudando, e quanto mais poderosa a tecnologia, mais a gente tem que prestar atenção para se capacitar e estar junto com ela. Quando você utiliza hoje as IAs generativas, que é o tipo do ChatGPT, Gemini e várias outras que estão no mercado hoje, qual é a grande habilidade que a gente precisa ter? É saber perguntar. Parece tão simples quando você olha a interface do ChatGPT ou de qualquer outra, é um prompt apenas. Mas uma pergunta bem feita, ela requer N habilidades. E a principal para você fazer uma pergunta bem feita é o pensamento crítico. O pensamento crítico, ele já vem sendo citado, elencado, ranqueado por vários grandes estudos de tendências, pesquisas de educação, como sempre ranqueado entre as primeiras habilidades para o futuro. Por quê? Porque como o mundo se transforma cada vez mais rapidamente, volume de informação, tecnologia. Então, nesse contexto, você precisa parar, questionar. Então, primeira coisa, primeira habilidade do pensamento crítico é a pergunta, e para perguntar direito tem que ter pensamento crítico. Você precisa entender, questionar os seus próprios vieses cognitivos. Todos nós somos enviesados, pensamos errado em algum momento. Os vieses cognitivos são atalhos que o nosso cérebro faz para que a gente mais rapidamente resolva as coisas. A gente herda isso de lá de trás, né, na época que a gente vivia nas cavernas. Então, vários deles vêm de lá de trás, de a gente querer comida rapidamente, ou de a gente querer fazer alguma coisa de uma forma que, teoricamente, faz a gente ter resultados melhores, mas que atrapalha o nosso pensamento. Então, entender isso e tentar desenviesar. A gente tem que entender de lógica, argumentação e retórica. Gente, como é que você faz uma pergunta sem lógica? É aquilo que a gente fala que é uma retórica vazia, uma pergunta vazia. Como é que você entende o que o outro fala sem argumentação e sem retórica? Como é que você se coloca? Como é que você pergunta, né? Então, argumentação, retórica e lógica, repertório. E aí, eu vou dar um exemplo comigo, como é importante você ter repertório. Uma vez eu dei uma palestra sobre inteligência artificial e um garoto veio perguntar para mim: professora, que curso superior que eu tenho que fazer para aprender engenharia de prompt? Que é aprender a perguntar, né? Estruturar um prompt de maneira adequada. E aí eu respondi para ele: qualquer curso, todos os cursos vão precisar saber fazer prompt. O que você precisa, na realidade, antes de fazer o prompt, é entender muito da área. Porque se você não entender muito da área, não tiver repertório, que é o quarto pilar do pensamento crítico que eu estou falando aqui, você não consegue nem entender o que é a resposta, ou perguntar, formular uma pergunta adequada e coerente. Então, o repertório, ele é fundamental para que você extraia resultados interessantes da inteligência artificial.
E voltando então ao pensamento crítico, o quarto pilar é repertório, que eu dei um exemplo aqui agora, o quinto pilar são valores e atitudes humanas. Quando faz uma pergunta, quando a gente resolve algo, um dos grandes riscos que a gente tem em relação à IA não é perder emprego, não é a gente ficar fora do mercado, a gente se adequa nisso. O grande risco é a gente não ter valores humanos junto com o aumento da inteligência. O aumento de inteligência sem humanidade é cruel. E aí a gente começa a ter exclusão de pessoas. O mesmo potencial que a IA tem de ampliar nossos poderes e de democratizar o acesso a todo mundo, ela também tem de dividir, de criar maior exclusão, maior distanciamento entre as pessoas, entre os que não sabem usar e os que sabem, os que têm acesso, os que não têm. E se a gente não garante que ela é humana e tem valores humanos, o que acontece? Ela começa a ajudar a julgar de maneira errada, ela carrega os vieses que a gente já tem. Então, em vez de a gente propagar um mundo do jeito que a gente quer, cada vez mais justo, igualitário, etc., a gente começa a escalar desigualdades que não é o que a gente quer. Então, se eu pudesse dar 3 dicas para você, né, para começar a usar IA, o que você tem que fazer? A primeira dica é: entenda o que é IA, você tem que entender o que ela faz, o que ela afeta a sua vida, o que ela afeta a sociedade, onde estão as oportunidades, onde estão as ameaças. Então, dica 1 é essa. Dica 2, desenvolva todas as competências complementares à IA para você usar melhor. Então, são competências humanas, como, por exemplo, pensamento crítico, criatividade, negociação, comunicação, agilidade, resiliência, são várias. E terceiro, começa já. Gente, é um passinho por dia. Eu brinco que as pessoas ficam pensando no futuro. Eu sou futurista, né? Esqueci de falar isso no começo, mas eu sou futurista pelo IFTF. E a gente traça cenários, a gente analisa o que pode acontecer para escolher o que é melhor, evitar o que é pior. Mas lembre-se que o que a gente realmente faz é no presente. Então, se todo dia no presente você entender o que está acontecendo, você tem os cenários, todo dia no presente você faz um pouquinho e acompanha o que mudou de tecnologia e você sabe para onde você está indo, você está preparado para o futuro. Mas tem que começar. Então, baixa o aplicativo, você vai se deparar com um prompt e aí você precisa das outras competências, que é entender o que faz e as habilidades humanas para poder fazer a pergunta. Obrigada pela sua atenção, né? Esse é apenas o módulo 1, tem muito mais conhecimento pela frente e a gente se vê ao longo dessa jornada. Hashtag Tamo Juntos. Como é por aí no seu dia a dia? Você ainda gasta horas até conseguir escrever um e-mail assertivo e antes de enviá-lo ainda pede para o colega ler e ver se tá bom? E as reuniões de trabalho? Elas acabam quando terminam ou você continua ocupando boa parte da sua agenda, documentando o que foi falado ou pior, tentando lembrar quais foram os combinados daquela agenda? Já imaginou utilizar ferramentas para melhorar sua produtividade, liberando tempo para o que realmente importa? Ação. Deixe que a IA assuma o trabalho pesado. Nesse módulo, vamos juntos explorar as infinitas possibilidades da IA para impulsionar sua produtividade. Eu sou a Bia Padrão, sou diretora sênior comercial de uma empresa de tecnologia. Já vou completar aí 20 anos de carreira, passei pela WeWork, TV Globo, Uber. E uma informação aqui importante, já que estamos falando de IA, a primeira vez que eu ouvi falar em IA foi quando eu ainda era jornalista, lá na primeira carreira na TV Globo. E aí eu soube que jornais dos Estados Unidos já estavam usando IA para escrever previsão do tempo. Eu achei aquilo o máximo. E é incrível acompanhar o quanto as ferramentas têm evoluído. Nessa aula a gente vai conhecer todas elas. Vamos lá. Imagine que você é da área de recursos humanos, RH,
Precisa escrever uma publicação na intranet para todos os colaboradores da empresa sobre definição dos OKRs do trimestre. E aí, que estratégias você usaria para segurar a atenção dos seus leitores? A comunicação escrita se destaca como uma habilidade essencial para o sucesso. A boa notícia é que as ferramentas de IA podem te ajudar a transmitir ideias de forma clara, concisa e assertiva. A partir de hoje, você saberá exatamente como escrever bons textos que te farão se destacar em todas as áreas da sua vida. Eu vou te apresentar 4 maneiras de construir textos mais assertivos com o ChatGPT, o Gemini e o Copilot. A primeira maneira é encontrar ideias para os seus textos com tópicos, argumentos e exemplos relevantes. Vamos ver na prática? Eu vou escrever o seguinte prompt. IA, haja como um profissional de RH e gere 3 conteúdos a serem postados na intranet da empresa para os colaboradores operacionais, falando 3 motivos da importância da elaboração e cumprimento dos OKRs dentro do ciclo trimestral. Agora eu vou pedir para ele rodar aqui e vamos ver o que sai aqui de resposta. Aqui ele já me deu 3 motivos para levar os OKRs a sério, uma visão do RH. Então ele está cumprindo o que eu pedi, né? Então, da visão do profissional do RH e gerando aqui esses 3 conteúdos sobre os OKRs. Então ele me traz como é que eu vou alinhar esforço para um objetivo comum, como é que o OKR vai me ajudar a medir o progresso e celebrar as conquistas e como o OKR vai impulsionar o crescimento individual e da empresa. A segunda maneira é utilizando a IA para organizar a estrutura do seu texto, sugerindo uma sequência lógica para os tópicos e subtópicos. Vamos ver aqui um exemplo. Agora imagine que eu vou escrever o seguinte prompt. Atue como um profissional de RH e crie a estrutura de um texto sobre OKRs. O texto deve conter pontos que motivem os leitores sobre o impacto positivo da definição de OKRs para o trimestre e 5 passos para começar a gerir seus indicadores. Vamos lá. Olha só já a diferença do exemplo anterior. Aqui ele me dá a estrutura, já traz o que são os OKRs, aqui uma definição com mais clareza, né? E ele realmente faz uma estrutura de texto melhor do que a anterior. E aí ele traz os 5 passos para começar a gerenciar seus OKRs, como eu pedi, e já vem aqui nessa estrutura de tópicos, viu? Muito prático e muito rápido. Já a terceira maneira de utilizar a IA para construir textos mais assertivos é pedindo que ela escreva de forma clara e concisa ou simplifique conceitos complexos. Continuando o nosso exemplo, imagine que eu preciso no texto explicar o que são objetivos e resultados-chave. Um prompt possível seria assim. Preciso explicar a um leitor o que são objetivos e resultados-chave. Me ajude a explicar de maneira bem simples e didática. Então ele trouxe aqui a definição de forma simples e didática, como eu pedi para ele, desvendando os segredos dos OKRs, objetivos e resultados-chave em linguagem simples. Então aqui ele traz o que é a definição do objetivo, o que são resultados-chave e dá aqui algumas dicas no final e os objetivos, para que servem aqui os OKRs. A quarta maneira é pedir que a IA escreva em diferentes estilos, adaptando o tom e a linguagem ao seu público-alvo. Seguindo o nosso exemplo, eu preciso de um texto que tenha uma linguagem não técnica, né? Já que 40% dos meus leitores são pessoas leigas. Por outro lado, eu preciso pensar em que tom de voz eu quero transmitir ao meu público. Provavelmente, um tom de voz que demonstre segurança e que se aproxime do meu leitor. Vamos ver um exemplo. O meu prompt poderia ser assim, ó. Atue como um profissional de RH. Escreva um artigo para publicar na intranet sobre a importância da definição dos OKRs do trimestre e apresente 5 passos para começar a gerir seus indicadores. O público-alvo é formado por líderes, mas também por pessoas leigas. Por isso, adapte a linguagem. O texto deve ter um tom de voz que transmita segurança e que se aproxime do leitor. Olha só, vamos ver como é que já vai mudar aqui a linguagem que ele vai aplicar. OKRs, o mapa do sucesso para o próximo trimestre. Então, você já vê aqui que a linguagem já vai ficando mais próxima, porque a gente mudou o prompt. Então, aqui ele traz como é que a gente vai definir os OKRs no trimestre, os 5 passos que a gente continua pedindo, um lembrete aqui no final sobre a jornada contínua de aprendizado e aprimoramento. Ficou bacana, né? Muito legal, né? Agora, pega aqui esse pulo do gato. Peça a IA para corrigir a gramática e a ortografia dos seus textos. Isso serve para tempo verbal, estrutura de frases, erros de digitação e etc. Mas é preciso ter cautela, pois às vezes a IA não alcança certos erros e eles acabam passando. Então, vale dar aquela revisada aí no final. Viu só como as ferramentas de IA podem ser grandes aliadas na construção de textos claros, concisos e assertivos? Independentemente do seu nível de experiência, as ferramentas de IA são acessíveis e fáceis de usar. Com interfaces intuitivas e recursos de fácil compreensão,
você vai poder utilizá-las para aprimorar sua escrita, mesmo que não tenha nenhum conhecimento técnico aprofundado. É por isso que o slogan do nosso módulo é Some as inteligências para facilitar o seu dia a dia. Além do ChatGPT, do Gemini e do Copilot, existem ferramentas específicas de IA que ajudam na escrita. Eu vou te apresentar duas que possuem uma boa parte das funcionalidades gratuitas. A primeira é a WriteSonic, uma ferramenta inovadora que tem prompts personalizados e funcionalidades direcionadas para cada tipo de estrutura de um texto. Vamos ver na prática como utilizá-la? Então, depois que você faz o login, chega nessa tela aqui, aí você clica aqui no canto direito, nessa parte de View All, que seria ver todos, e ver todos os templates aqui, View All Templates. Aqui você consegue acessar diversos tipos de formatos de textos, que vão desde textos para artigos, até textos para publicações no Facebook, LinkedIn e etc. Além disso, existem diversos modelos de textos relacionados com a área de marketing digital e anúncios. Então, eu vou clicar aqui nesse azulzinho AI Artigo Intros e a gente vai testar aqui na prática como é que ele funciona. Ao selecionar esse modelo aqui, Artigo Intros, basta você inserir as informações do assunto que você quer explorar para gerar os textos. Não é preciso criar prompts aqui, tá? Para criação, porque essa ferramenta já cria o prompt de acordo com o formato de texto que você selecionou. Por exemplo, imagine que eu quero escrever a introdução de um artigo com o seguinte título: 5 passos para começar a gerir melhor as finanças pessoais. Então aqui eu vou querer um tom de voz encorajador. E eu vou escolher até o limite aqui de 100 palavras. Já está em português, eu vou colocar aqui em gerar. E olha só o que já saiu aqui para essa introdução desse artigo. Você está pronto para dar um passo rumo a uma melhor gestão das suas finanças pessoais? Nesse artigo vamos compartilhar com você 5 passos essenciais para começar essa jornada. Então eu queria dar esse exemplo aqui para você já começar com um ótimo parágrafo para o seu artigo aí com esse título, viu? Genial, né? A segunda ferramenta que eu selecionei para trazer aqui é o Gravity Write, que também é uma IA especializada em escrita. Porém, ele tem uma variedade mais ampla de tipos de texto que podem ser criados, como textos direcionados para as áreas de RH, educação, vendas, gestão de produto, jurídico, etc. Vamos ver como ela funciona aqui na prática. Então, essa aqui é a tela do Gravity Write. Depois que você fizer o login, você vai ver essa tela, tá? E olha quantas possibilidades ela permite para inúmeras aplicações de criação de texto. É muito legal, né? Vamos ver aqui alguns exemplos, tá? Para a área de RH, por exemplo, a IA pode criar a descrição de um cargo. Então, olha aqui, ó, Job Description Generator, essa telinha aqui, que vai abrir para você. Então, aqui é onde é possível criar essa Job Description. Mas também é possível, por exemplo, escrever e-mail, avisando do dia e da data de início desse novo trabalho. Então, aqui você vai ver todas as possibilidades que tem de ferramenta só para texto de RH. Ó, tem até um Fun Friday aqui, eu gostei desse, hein? E aí, curtiu essas ferramentas? Elas podem ser super úteis para criar textos com finalidades específicas. A vantagem delas é que você apenas precisa escolher o modelo de texto que você deseja e fornecer as informações sobre aquele assunto. Com base nisso, a IA cria uma resposta. O mais importante é explorar essas ferramentas sem medo, mas com moderação. Tenha em mente que a IA gera o texto, mas é essencial não apenas copiar e colar, e sim utilizar o texto como ponto de partida ou referência, realizando aí os ajustes necessários, tá bom? E é claro que depois de todo esse conteúdo, chegou o momento do mão na massa. Crie os seguintes textos utilizando as ferramentas de IA estudadas. Texto para um blog sobre como a IA pode melhorar as entregas no trabalho. O outro é um texto para um post no Instagram sobre 3 benefícios de usar ferramentas de IA como apoio na criação de textos. E o terceiro texto é um e-mail para lembrar os colaboradores de definirem seus OKRs para o próximo trimestre. E aí, como foi o mão na massa? Gostou dos textos criados pela IA? É muito importante explorar ao máximo essas ferramentas e desenvolver a habilidade de criar textos claros, concisos e assertivos. E para fechar essa aula, eu quero te mostrar essa frase aqui do nosso querido Cortella. Faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer ainda melhor. Obrigada por ter assistido até aqui. Até breve.
Você sabia que dedicar mais de 2 horas diárias em reuniões pode impactar negativamente sua produtividade? Esse dado foi revelado em uma pesquisa conduzida pelo Slack, que entrevistou 10 mil trabalhadores. Além disso, o estudo constatou que os executivos que têm muitas reuniões no dia têm mais chances de deixar de lado tarefas importantes. As reuniões são uma parte essencial da vida profissional, mas, muitas vezes, enfrentamos desafios que podem levar à perda de informações importantes que foram discutidas, ou combinadas e ações que demandam execução. Mas calma, não precisa se desesperar. Felizmente, a inteligência artificial está revolucionando a forma como conduzimos nossas reuniões. E eu vou te apresentar 2 ferramentas que, com certeza, vão entrar na sua lista de queridinhas. Afinal, some as inteligências para facilitar o seu dia a dia. A primeira ferramenta é Tactic, uma IA inovadora com o poder de transcrever e resumir automaticamente suas reuniões online. Com ela, você pode se concentrar na conversa enquanto ela captura tudo o que é dito para que você possa revisar mais tarde. O Tactic oferece planos gratuitos e pagos. O plano gratuito limita o número de transcrições por mês. Os planos pagos oferecem recursos adicionais, como transcrições mais longas, armazenamento em nuvem e integrações com outros aplicativos, como o Google Meet, o Zoom e o Microsoft Teams. Bora dar uma olhada nessa ferramenta? Essa é a página inicial do Tactic. Primeiro, você deve instalar a extensão do Tactic no seu navegador. Então, vai clicar nesse botão aqui. A gente está usando o Google Chrome, então por isso você clicou ali em Add to Chrome. E aí vai direcionar a gente para uma outra página. Em seguida, você vai clicar aqui em cima, ó, Usar no Chrome. E após isso, uma outra página vai ser aberta. E aqui você viu que surgiu esse pop-up aqui para você adicionar essa extensão no seu navegador. Então você vai habilitar. Então essa nova página aqui que é aberta é de configuração do Tactic. Nela você vai selecionar quais plataformas de reunião online você deseja que a IA funcione. Eu, por exemplo, vou selecionar aqui o Google Meet. Então depois de selecionar, você vai clicar em Continue. Em seguida, você vai selecionar aqui Enable Tactic. Depois que você clicou ali em Enable Tactic, vai aparecer essa página aqui de cadastro. Ao entrar em uma reunião, o Tactic será automaticamente ativado. É muito importante que você ajuste o idioma da reunião na parte de legendas do Meet. Então agora sim, você está vendo já o painel de controle aqui na minha tela, ao lado direito aqui, e você já percebeu que ele já começou a transcrever o que eu estou falando, tá? Então essa parte aqui, esse botão de pausa, é para você pausar a transcrição, vou pausar agora, e retomar a transcrição também. Agora ele já vai retomar novamente. Nessa parte aqui, você consegue tomar notas de coisas importantes. Então, eu vou colocar aqui, ó, resultados trimestrais. E aí, voltando aqui, esse botão com a câmera é onde ele te possibilita tirar foto da tela principal. Então, você já consegue, por aqui, tirar um print automático, tá? E, por fim, aqui a gente tem a transcrição. Então, eu vou colocar aqui um texto para vocês verem como é que funciona a última parte. O Concur Plus é a plataforma de streaming da Concur, com mais de 80 cursos disponíveis. Essa plataforma é uma verdadeira virada de chave na carreira de qualquer profissional. Nela você pode ter acesso a cursos na área de tech, data analysis, liderança, gestão, soft skills, enfim, dezenas de cursos com muito conteúdo bacana e que com certeza vão transformar a sua carreira. Agora que eu falei esse texto, eu quero mostrar para vocês esse botão aqui azul, ao lado do botão de foto que eu acabei de mostrar. Você consegue ir para ele como documentos do Google. E aí vai abrir essa outra tela aqui, para vocês, que vocês estão vendo. E por aqui vocês conseguem ter acesso a toda a transcrição. E já que estamos explorando esse painel, eu quero trazer para você um pulo do gato. Clique nas partes da transcrição que você quer destacar. Pode ser que você queira destacar partes importantes da reunião, certo? Para isso, você pode clicar na parte da transcrição aqui no texto, como você está vendo na tela. E um desses ícones aqui de cima, ó, você consegue destacar. Vou colocar aqui esse botão de alvo para você, então você conseguiu destacar essa parte. E nesse outro botão aqui de pergunta, ó,
você também consegue marcar como uma questão. Isso vai economizar para você tempo de leitura após a reunião e compartilhar os resultados dela. Para ter acesso à transcrição da reunião, clique no ícone Documentos do Google. Então, aqui você consegue ter acesso a toda a transcrição da reunião e vai facilitar bastante a sua economia de tempo e produtividade. Adeus, ata de reunião! Bora conhecer a próxima ferramenta? A segunda ferramenta é a TLDV. Ela é muito fácil de usar. Basta convidar o gravador TLDV para a reunião e pronto. Embora a gravação seja semelhante ao Tactic e a outros muitos assistentes de reunião com IA, os recursos disponíveis durante a chamada e o resultado da reunião são os grandes destaques do TLDV. O TLDV processa a gravação com grande velocidade, além de ser possível fazer anotações durante as reuniões, gerando resumos com a IA. Você pode utilizar a ferramenta para reuniões no Meet, no Zoom ou no Teams. Para utilizar o TLDV, você também precisa fazer um cadastro. Mas não se preocupe, é muito similar ao que a gente acabou de fazer no Tactic. Vamos ver na prática? Então você vai clicar aqui primeiro, obtenha TLDV gratuitamente, vai fazer o seu cadastro. Depois que você terminar o seu cadastro, você vai instalar a extensão no Chrome, que é esse botão aqui. Então aqui, você vai clicar em usar no Chrome. Da mesma forma que a gente fez antes ali, você vai adicionar a extensão. Para usar o TLDV, você precisa convidar um bot da IA para sua reunião. Mas não se preocupe, é super fácil de fazer isso. Ao entrar na reunião no Meet, você vai ver que o ícone da ferramenta azul aqui, vai aparecer nesse canto inferior, tá? E clicando nele, você vai convidar o bot da IA para sua reunião. Em segundos, ele vai pedir acesso para entrar na reunião e você deve permitir. Então aqui ele está pensando, e agora já apareceu aqui para eu permitir o AI Note Taker, que é o bot da IA. Ele entra aqui como se fosse um participante da reunião. Então, a partir desse momento, que ele já entrou na sala, a reunião vai começar a ser gravada, tanto em vídeo quanto em áudio. E esse aqui é o painel de controle do TLDV. Aqui você pode descrever certos momentos da reunião. Por exemplo, se alguém está falando dos resultados de vendas do mês de junho, você pode descrever aqui, nessa parte, resultados de vendas, mês, junho. E aí você consegue depois ter uma busca muito mais rápida e mais fácil e inteligente de informações. Nesse mesmo painel de controle, você pode encerrar a participação do bot na reunião, clicando aqui nesse ícone de Stop. E aí vai aparecer, para você quer parar a reunião, você coloca Stop and Save, que é parar e salvar. E logo na sequência, depois que estiver salvando, vai aparecer para você abrir a transcrição, que é o Open Recording. E aí, gostou das ferramentas? Já tinha usado alguma delas ou pelo menos conhecia? Elas são poderosas para deixar a reunião online mais produtiva e facilitar a busca por informações. Eu espero que você esteja animado para usá-las no seu dia a dia, assim como eu utilizo. E é claro que depois de todo esse conteúdo, chegou o momento do mão na massa. Convide um amigo ou um colega para entrar em uma chamada online com você. Antes de iniciar a conversa, escolham 2 assuntos para guiar o papo, que deve durar no máximo 5 minutos. Escolha também uma das ferramentas vistas nessa aula para ser seu assistente de reunião. E use as funcionalidades inteligentes para extrair o máximo da IA, inclusive destacando o momento em que os assuntos começam e terminam. Repita o processo com a outra ferramenta. Ao final, reflita sobre a sua experiência com as 2 ferramentas e dê uma nota de 0 a 10 para cada uma. E aí, como foi o mão na massa? Conseguiu utilizar as ferramentas de forma inteligente? Foi fácil ou foi desafiador? E de qual assistente de reunião você mais gostou? Para encerrar nossa aula, eu quero te mostrar essa frase. Você não pode impor a produtividade. Você deve fornecer as ferramentas para permitir que as pessoas se transformem no seu melhor. Lembre-se, quanto mais você explorar as ferramentas de IA, buscando melhorar a qualidade das suas tarefas, mais produtivo você será. Essa aula acaba por aqui. Eu adorei dividir os conhecimentos com você. Até a próxima! Quantas vezes você já se viu preso em tarefas que consomem horas preciosas do seu dia a dia? Seja organizando arquivos, respondendo e-mails ou realizando cálculos repetitivos. Todos nós já passamos por isso. Não é à toa que o estudo da Deloitte revelou que 84% dos profissionais consideram que perdem tempo com atividades repetitivas e manuais no trabalho.
Mas se eu te disser que é uma maneira de liberar esse tempo e essa energia? Olá, eu sou Rafael Trevisan, gerente de inovação na Ace Cortex, uma das principais consultorias de inovação no Brasil. Há mais de 15 anos, trabalho com projetos de inovação e IA com grandes empresas, além de ter ajudado a criar o primeiro hub de IA industrial no Brasil. Nessa aula, eu vou te mostrar uma ferramenta com inúmeros recursos, que com certeza vão transformar trabalhos repetitivos em eficiência, permitindo que você se concentre no que realmente importa e não custa nada lembrar. Some as inteligências para facilitar o seu dia a dia. É nesse contexto que a ferramenta Bardeen pode te ajudar com a automação de várias atividades. O Bardeen é uma extensão de navegador que usa IA e gatilhos automatizados para criar fluxos de trabalhos personalizados. Ela elimina a necessidade de realizar tarefas repetitivas, alternando entre diversos aplicativos. Alguns recursos interessantes dessa ferramenta, como automatização e organização de e-mails, a criação de tarefas e listas de tarefas, agenda de reuniões, envio de convites, gerenciamento de projetos e até mesmo criação de notas e automatização de publicações em redes sociais. Tem diversas funcionalidades. Vamos ver na prática como você pode usar o Bardeen para automatizar tarefas repetitivas do seu dia a dia? Para usar o Bardeen, você precisa instalar uma extensão no seu navegador. Estou usando o Chrome, que fica um pouco mais fluida a utilização do Bardeen. Então, ao acessar o site, você clica em Get Started for Free. Automaticamente, ele vai abrir a extensão do navegador e clica aqui em Usar no Chrome Store. Adicione a extensão e automaticamente o Bardeen é instalado no seu navegador. A ferramenta vai abrir uma página de login. E aí você pode optar por cadastrar uma conta nova, né, ou fazer uma conexão com contas, por exemplo, do Gmail. No meu caso, eu vou usar uma conta do Gmail. Ele vai carregar as informações e vai abrir essa tela, que basicamente é a tela inicial do Bardeen. Como a ferramenta está em inglês, é possível colocar uma tradução automática aqui do Chrome, e aí facilita para entender um pouco melhor quais são as automações que estão por trás. E existe essa barra aqui, onde você pode fazer uma pesquisa e também a criação de uma automação, como também essas opções já estabelecidas dentro da plataforma. No nosso caso aqui, a gente vai criar um e-mail diário, uma automação de e-mail diário. Então, no caso, eu escrevi Daily Email. Ele vai dar a opção, como já está em português, ele já traduziu e já deu a opção. E aí, clica em abrir consultor e automaticamente ele vai abrir a página de automação dentro da ferramenta. Aqui no nosso exemplo, eu vou colocar que ele seja mandado às 9 horas, ele repita a cada semana, toda segunda-feira, uma vez por semana, esse e-mail seja enviado. Esse é o gatilho e o início desse processo. Desse outro lado aqui, a gente customiza para quem que esse e-mail vai ser enviado, quem são as pessoas em cópia. No nosso caso aqui, o destinatário, eu vou colocar um exemplo aqui de e-mail. A gente preenche com o campo aqui do e-mail. Preenche quem são as pessoas copiadas que você gostaria de copiar nesse e-mail. Nesse caso, eu não vou copiar ninguém, mas aqui você pode colocar a informação do corpo desse e-mail. Então, o primeiro é o assunto, então atualização de projeto, no nosso exemplo aqui. E o texto do corpo de e-mail. Então, o e-mail que vai ser mandado para a equipe. Equipe, favor, atualizar o projeto. Assim você pode colocar essa informação do corpo do e-mail que vai ser mandado diariamente de acordo com a automação que a gente iniciou aqui dentro do fluxo. Finalizando a criação da automação, ele abre esse diagrama, você clica em Feito, e ele vai abrir uma página com todas as automações que você já criou. Como a ferramenta é uma ferramenta parte gratuita, parte paga, algumas automações elas precisam estar conectadas aí a uma conta premium para você poder utilizar de uma maneira plena. Outra funcionalidade que pode poupar muito o seu tempo é a criação de planilhas com base num conjunto de informações de dados, tarefas, e-mails. Vou mostrar um exemplo envolvendo algumas tarefas, como por exemplo criar uma planilha no Google com uma lista de tarefas dentro de um projeto dentro do Asana. Então nessa barra aqui eu vou colocar, copie todas as tarefas
do Asana, ele vai buscar a automação relacionada com essa ação, que já aparece aqui, para as planilhas Google. Ele vai abrir uma tela onde eu seleciono o projeto, e aqui no nosso caso eu tenho um projeto no Asana que envolve, que é relacionado com inteligência artificial. Coloco aqui uma opção de criar uma planilha do Google com o nome Tarefas DIA, aperto Enter e aí clico em executar a criação dessa planilha. Ele vai listar todas as tarefas dentro do Asana relacionado com esse projeto e vai criar essa nova planilha com tarefas, chamado Tarefas DIA. Aqui a gente já pode ver todas as tarefas, a data e a criação. Isso facilita bastante a extração de dados dentro do Asana ou de outros projetos. Além do Asana, é possível utilizar outros aplicativos conectados dentro da plataforma. E aqui alguns exemplos desses aplicativos, como o próprio Google Drive, o Excel, o Notion, enfim. Isso possibilita a explorar muitas possibilidades dentro da ferramenta. E aí, sensacional, né? Agora vai um pulo do gato aí para você. Priorize automatizar tarefas repetitivas com alto potencial de impacto. Procure atividades e tarefas que você faz repetidamente e que tenham um grande impacto na sua rotina, seja em relação ao tempo, seja em relação aos resultados que elas geram. E nada melhor do que irmos para o mão na massa agora. Faça uma lista de tarefas repetitivas que possam ser automatizadas. Por exemplo, um mesmo e-mail que envia toda semana, atualização de planilhas com dados semanais ou mensais, ou até mesmo uma reunião que se repete a cada 15 dias. Escolha pelo menos 2 tarefas e utilize o Bardim para automatizá-las. Explore ao máximo a utilização da ferramenta. E aí, como foi o seu mão na massa? Conseguiu utilizar o Bardim para automatizar suas tarefas? Descobriu um recurso novo nessa ferramenta que te ajudou a automatizar outra tarefa, outra aplicação? É importante lembrar que explorar e aprender são as palavras-chave da inteligência artificial. Convido você a explorar mais sobre essas ferramentas e aplicá-las no dia a dia. Siga assistindo às aulas e botando em prática todas essas ferramentas. Bora nessa? Rumo a um futuro mais inteligente? E aí, tudo bem? Eu sou o Henrique, sou professor da Conquer aqui desde 2021, na pós-graduação de análise de dados. Atualmente sou CEO, estou como diretor de operações na Monest, uma fintech da área de cobrança, que inclusive a gente vai falar de cases bem legais aqui hoje. Eu vou estar junto com a Maressa falando sobre cases reais de como a gente vai utilizar a IA para impulsionar a nossa carreira. A empresa que eu trabalho é uma fintech na área de recuperação de crédito, a gente faz cobrança. Eu me lembro muito bem quando lá no finalzinho de 2022 o ChatGPT começou a crescer e ficar um pouco mais conhecido. E admito que para mim, assim como muitas outras modas e modismos que surgiram, eu achei que talvez fosse passar muito rápido. Mas logo de cara a gente viu que aquele negócio era diferente. Eu já comecei a pensar, como que isso pode me ajudar no dia a dia na empresa? Inicialmente, assim como você, talvez a gente pensou em um uso um pouco mais básico da inteligência artificial. E se a inteligência artificial nos sugerisse alguns conteúdos e exemplos de textos para que a gente pudesse abordar os devedores via SMS, e-mail. Muito rápido a gente foi impressionado com o resultado. Óbvio, precisava de uns ajustes aqui, outros ali, mas isso foi bastante legal. O conhecimento que a gente tinha do nosso negócio de fazer cobrança com o que a inteligência artificial nos sugeriu, deu um resultado perfeito e potencializou muito esse ponto de partida para começar a pensar no uso da IA. Logo depois desse uso um pouco mais básico, a gente foi provocando a inteligência artificial e a gente viu que era possível simular diálogos lá dentro, como se de fato a gente fosse o devedor e ele um agente de cobrança.
E daí veio a pergunta, será que é possível a gente criar um agente de cobrança 100% baseado na inteligência artificial? E para nossa surpresa, naquele momento, a resposta foi sim, era possível. Com as informações que a gente conseguiu com a inteligência artificial, junto com as informações que só nós tínhamos dos devedores e dos clientes, a gente conseguiu chegar num agente de cobrança 100% inteligência artificial que aborda o devedor, negocia essas dívidas, inclusive já nos parâmetros definidos pelos nossos clientes. E aqui tem uma reflexão importante sobre a inteligência artificial e que, para ser sincero, eu vejo poucas pessoas pensando sobre isso. Além dela poder ser usada no dia a dia para impulsionar a tua carreira e a tua produtividade, ela também pode ser acoplada na proposta de valor dos teus produtos, podendo agregar mais valor para o teu cliente, potencializar a tua empresa e aumentar a forma com que você vai impactar o teu mercado, por exemplo. Então, seja você um empreendedor que pode potencializar o produto e serviço da tua empresa, ou você é um intraempreendedor que pode criar o projeto da sua vida onde você trabalha, a IA pode potencializar e muito o valor que você gera para o teu cliente. Pense nisso. É claro, para a gente utilizar a inteligência artificial com um produto já existente na tua empresa, as coisas têm que se conversar muito bem e serem muito bem orquestradas. E por isso aqui tem um pulo do gato. O verdadeiro uso potente da IA está em unir o universo de conhecimento dela com aquilo que só você sabe. A IA sabe muito, de assuntos extremamente variados, mas a tua vivência, o teu conhecimento de mercado, os dados de performance da tua empresa, aquilo que você construiu de conhecimento e repertório dentro da tua jornada na empresa, são conhecimentos só seus. E é aí que o potencial humano e a sensibilidade das pessoas encontram esse potencial amplo e global da IA para potencializar os resultados. É como diz o nosso slogan, some as inteligências para facilitar o seu dia a dia. Bom, esse foi um pouquinho da minha história com a IA. De um uso ainda um pouco despretensioso e bobinho, pedindo para ela sugerir conteúdos de cobrança, a gente chegou no momento em que nós temos um agente de cobrança 100% baseado na inteligência artificial e que está produzindo resultados incríveis. Mas lembra que eu falei que eu não estava sozinho nessa aula? A gente vai conhecer agora a Maressa, que também vai compartilhar com a gente um case de como a IA está ajudando a vida e a carreira dela. Chega mais, Mari! Olá, eu sou a Maressa, uma apaixonada por logística e atualmente sou especialista no Grupo Boticário. Além disso, sou aluna do curso de pós-graduação em Liderança e Gestão de Pessoas na Conquer. O ChatGPT tornou-se uma ferramenta que utilizo em momentos de desafios e dúvidas no meu dia a dia. Estamos falando de uma verdadeira revolução na forma com que interagimos com a tecnologia. Certo dia, eu precisava montar um material para engajar alguns parceiros a responder uma pesquisa de satisfação. Foi aí, então, que eu utilizei o ChatGPT para ele me mostrar um roteiro de como eu elaboraria esse material. Então, para minha surpresa, o resultado foi surpreendente. Eu fiquei extremamente feliz e pude ainda otimizar meu tempo. Meu objetivo é aprender cada dia mais sobre a inteligência artificial e aplicá-la no meu dia a dia. E também obter esse diferencial competitivo. Pode ter certeza que eu também farei esse curso aqui. E eu, que sou aluna Conquer, estou tendo a oportunidade de estar aqui do outro lado da telinha contando a minha história para você. Espero que você se inspire e continue nessa jornada de aprendizado e descobertas. Conte comigo e até mais. Muito massa, né? Obrigado, Mário, por compartilhar seu case. A gente realmente quer que você desbrave todo o potencial da IA para te ajudar no dia a dia. E por isso, bora pro nosso Mão na Massa? E se você fosse escolhido para estar nessa aula compartilhando o seu case de sucesso usando a IA, qual seria ele? Reflita sobre projetos pessoais e profissionais que você está envolvido e que poderiam ser impulsionados usando a IA. Caso vocês já tenham uma boa história para contar, compartilha lá nas redes sociais e marca @Escola Conquer. Eu e a Mari ficaremos muito felizes em acompanhar o seu sucesso. Agora, bora dar uma olhada no que você viu nesse módulo? Você aprendeu a usar a IA para construir textos mais assertivos e de maneira mais ágil.
Conheceu ferramentas para tornar as suas reuniões mais produtivas, viu como automatizar tarefas repetitivas e conheceu case de sucesso de uso da IA na carreira profissional. E agora, bora para o nosso desafio Conquer. Pense no seu dia a dia. Quais são as 3 ferramentas que mais podem te ajudar nas suas tarefas? Em seguida, crie pequenas ações para utilizar essas ferramentas na sua rotina. Depois de uma semana, faça uma avaliação da sua performance nessas atividades que você passou a realizar com a ajuda da IA. E no Quero Mais, fica como indicação os livros Sem Esforço, de Ray McKell, e O Fim da Procrastinação, do Peter Ludwig. O TED Inteligência Artificial vai automatizar o meu trabalho, do Juliano Viana. E uma super aula do Adalberto Silvestre, disponível lá no canal do YouTube da Conquer. Como vencer a procrastinação. Bom, chegamos ao fim de mais um módulo e tem muita coisa legal para você viver ainda com a gente. Aproveite o resto da sua jornada do seu curso e até a próxima.